Bom, então, se eu tenho aqui um texto, Mateus 11, 28. Então, primeira divisão, vinde a mim, ou eu posso colocar, vinde a mim todos vós. Pastor, qual é o certo? Vinde a mim ou vinde a mim todos vós? Depende de você. Se você quer falar direto, vinde a mim todos vós, então eu preferiria ser mais meticuloso. Então, vinde a mim, primeira divisão. Segunda divisão, todos vós, ou todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas eu prefiro todos vós. Terceira divisão, que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados. Quarta divisão, e eu vos aliviarei. Ô pastor, por que o senhor falou por 3? É porque aqui é só uma demonstração. Eu não vou dizer só um demo, porque alguém vai pensar que é um demônio, né? Mas não é só. Não, uma vez eu vi. É um demo, eu estava vendo das paredes, uma aula, não tinha nada a ver com o seminário e tal. Aí estava lá o demo, aí você disse o demo que o senhor pai falou, esse demo, mas não tem nada a ver com o demônio. Agora, esse é o sermão textual. Porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu filho unigênito. Então, eu posso dividir de acordo com o texto. Meu sermão vai ter algumas divisões. Primeira divisão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou porque Deus amou o mundo. Segundo ponto, segunda divisão, de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou de tal maneira. Terceiro, que deu seu filho unigênito. Quarto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quinto, mas tenha vida eterna. Eu posso dividir dessa maneira. Então, o sermão textual, como eu disse hoje, dizem, todos os livros que eu já li de homilética, dizem que o sermão temático é o mais fácil de fazer. Eu nunca achei isso. Certo? Não é que eu discordo. E não seja, e termino discordando. Eu não acho o sermão temático o mais fácil. O mais fácil eu acho o sermão textual. Mas não sei por que os livros, os autores insistem em dizer que é temático. Eu acho o textual. Só tem um problema. Que o sermão textual, embora seja fácil de dividir, tem dois problemas com ele. Todo sermão tem algumas vantagens e algumas desvantagens, algumas aplicações para quem vai preparar. Uma das desvantagens do sermão textual é que não se aplica a todo o texto bíblico. Aí você vai se deparar com um texto bíblico que não vai dar para dividir dessa maneira. Não vai. E é claro que você vai pregar sobre ele. Então você precisa ter essa versatilidade de conhecer bem os três, como se prepara o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo, e aí você vai pregar o tipo de sermão de acordo com o que você achar mais conveniente, tá certo? Pastor, é errado pregar sermão temático? Não. É errado pregar sermão textual? Não. Porque hoje em dia só se fala sermão expositivo. Tem pessoas que pregam tematicamente e é uma excelente exposição. Tem pessoas que pregam textualmente, uma excelente exposição. E tem gente que prega expositivamente e é um desastre. Porque não sabe preparar. Ou não sabe expor. E tem um probleminha aqui que eu vou falar. Muita gente pensa que o sermão temático, ou o sermão expositivo, é simplesmente extrair lições do texto e jogar o pau em colo. Não é isso. Então, fica a seu critério. Contanto que você expõe a palavra de Deus com fidelidade, com graça, com sabedoria e com unção do Espírito. Se vai ser temático textual expositivo, é com você. Mas se você for fiel, temente a Deus, o sermão vai embora. Eu acho até perigoso o temático, no sentido de você colocar coisa que não está lá. É aquele problema que eu falei. Acontece isso. Por isso que o sermão temático, ele não é tão fácil. Já o textual é. Então a primeira dificuldade é você não poder pregar sobre qualquer texto. Não são todos os textos que vão se aplicar ao sermão textual. A segunda dificuldade é mais uma questão para você se cuidar. Porque se toda vez que você for pregar numa igreja, aí você não seja o pastor da igreja, você só pregar dividindo o sermão dessa maneira, fica a coisa muito óbvia. E você perde uma coisa boa, um comunicador, aí vamos sair
de pregador e vamos para a oratória. Você perde uma coisa boa que é a criatividade e a capacidade de surpreender as pessoas com o que você vai dizer. O pregador tem que ter isso. Eu vou surpreender, porque todo pregador, todo irmão que vai pregar, todo irmão que vai pregar, tem a mesma ferramenta. Né? Eu sou médico, o pastor é médico. Mas na minha clínica eu não tenho certos equipamentos, na clínica dele não é verdade? Eu sou engenheiro, o irmão é engenheiro, mas ele trabalha com certos equipamentos que eu tenho também. Mas eu tenho o pulo dado, eu tenho alguma coisa que ele não tem. E isso faz a diferença. Então, se todos nós temos a palavra de Deus, todo pregador vai cumprir e fala, ok, trabalha com a mesma ferramenta que é a Bíblia. Então, o sermão são os mesmos textos. Quem já pregou sobre João 3,16? Quem já pregou sobre o Salmo 23? Quem já pregou sobre o Salmo 39? Quem já pregou? E aí, se a gente sempre apresentar o sermão da mesma forma, ainda mais se você prega muitas vezes durante o ano, daqui a pouco ninguém vai querer ouvir você, porque já sabe o que você vai dizer. É como aquela pessoa, lembra que eu falei aqui, aquele caseiro lá do Davi, ele disse: eu tenho receita para mim um cardápio de peixe. Então, se você fizer a viagem comigo, num ano, no mínimo 3 anos, você já colocar só peixe. Imagina você viajar com uma pessoa no navio, para ver se fica 1 mês sem atracar em lugar nenhum, tem que comer o que tem ali dentro. E aí só como frango daquela maneira. Tem mais maneira de preparar o frango. Né? É interessante quando eu vi a descrição do maná no deserto, né? No início, né, dizia maravilha, aquele paladar. Aí, com o passar dos anos, o pessoal disse assim: a gente está enfastiado nesse maná. É interessante essa repetição, até o maná. Exatamente. Essa perspectiva que a oratória diz que a atenção do público é de 5 a 7 segundos. E você perdeu a atenção, você já era no livro, já era. Irmão, Essa é a introdução. você vê restaurante vende arroz, vende feijão. Mas olha que você passa ali, olha aquele prato de feijão, você vai comer esse negócio. Na minha casa tem, mas eu comi feijão dessa forma. Eu fizer dessa forma. Café. Aí você pensa, café foi quente. Aí você vai nessas cafeterias, tem café gelado. E é bom. Muito bom. Só é caro. Se o café normal é 15 pontos, minha filha disse: mas não tomar um café, ela gosta de café, mas ela tomou muito pouco. E eu disse: pode. Ela: mãe, vem para cá que a gente vai tomar café. E aí, a gente foi, ela disse: pai, vou pedir um pouco de Deus, eu disse: desce. Aí ele já deu dele, eu fui tomar café. Aí eu fui lá, 3 coisinhas de queijo e 3 café. Na hora de pagar, irmãos, eu olhei para a dona assim e disse: não, pessoal, eu disse: é só que se incomoda, eu ia ali comprar 2 papéis de café assim, deixar ele. Isso é mais barato do que eu pagar isso aqui, e o café não tinha nem aumentado ainda. Eu não vou dizer que foi lá no café celular, lá no shopping, seria qualquer viagem para mim, né? Falar do café celular. A moça não ficou rindo, sabe? Ela disse: moça, irmãos. Mas se foi no aeroporto? Não, no aeroporto nem se fala. Eu perdi quando eu estava em São Paulo fazendo isso, porque eu tinha que cobrir a coisa do aeroporto. Aí, como um bom brasileiro que sou, passava no mercado, no supermercado lá perto de uma mesa, pegava os pacotinhos de biscoito, o suquinho daquele, chegava lá no shopping, lá no aeroporto, tomava. Bom, mas vamos lá. Então, alguém pensou: eu vou colocar o café, só pode ser quente, vou fazer gelado, cremoso, misturado com sorvete, e faça um sucesso tremendo. E dá lucro. Então depende da criatividade. O sermão textual ele tem essa dificuldade. Você não pode trabalhar e aí fica muito óbvio.
E aí, por isso que a maneira de começar o sermão é uma introdução, de modo que, aí pastor, algumas coisas, por isso que eu disse no começo que pregação é uma arte, preparar sermão é uma arte. Então vai ter um livro, A Arte de Preparar Sermão. Então vamos lá. Coloquei isso aí agora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 4 pontos do sermão. Esse é o sermão textual puro. Mas eu posso, para não ficar muito óbvio, eu posso transformar num sermão textual por inferência. O que seria isso? Eu vou dividir o texto da mesma forma, mas eu não preciso colocar com as mesmas palavras que estão ali. Então eu posso começar em primeiro lugar. Jesus nos convida para irmos a Ele. Vinde a mim. Olha aí. Não está no texto? Tá. O que é que eu vou fazer na subdivisão? É a mesma coisa. Eu vou usar alguns argumentos para explicar a divisão principal. O que é essa divisão principal aqui? Vinde a mim. É um convite do Senhor. Eu só vou falar aqui desse convite. Eu não vou falar de cansado, de sobrecarregado, oprimido, de alívio, não. Aqui eu só vou falar de por que Jesus convida para ir a Ele. Quando eu esgotar este assunto aqui, não tiver mais o que falar sobre esse convite, eu passo para a segunda parte. Jesus disse: vinde a mim, e esse convite é estendido a todos. Ou seja, o convite de Jesus é para irmos a Ele, mas também é um convite universal. Olha aí, é textual, mas ele não está seguindo a divisão para ficar aqui um evento surpresa na mente do ouvinte. Tem muitas casas nas quais você nunca vai entrar. Tem muitos convites de algumas pessoas que você admira, que você respeita, que elas nunca vão te convidar para nada. Por quê? Porque a amizade delas é uma amizade seletiva. E você não faz parte do rol, da lista de convidados para comer nem uma tapioca com ela, vou tomar na casa dela. Mas graças a Deus que com Jesus não é assim. Esse Jesus que convida para irmos a Ele também convida todos. Aí você pode até citar como argumento aquela passagem daquela grande ceia. Eu tenho um grande banquete lá que convidaram, foi Deus convidou, o rei convidou, e muita gente não foi. O rei ficou ligado, mandou dar uma pizza lá e chamar os mendigos, todo mundo pela rua. Então o convite é para o Senhor, mas o convite também é para todos. E dentre esses todos, Jesus também convida pessoas que carregam consigo uma história de angústia e de tristeza. Ele disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos. Nesse caso, seria bom eu pesquisar na Bíblia, no dicionário bíblico, pesquisar com comentários, o que significa a expressão cansado e sobrecarregado na Bíblia. Você vai encontrar muitos comentários aí. Cansados, sobrecarregados, oprimidos. Então, cansado de quê? O que causa cansaço? Aí, meu irmão, a criatividade é sua. Você tem que buscar informações através de livros e tal. Que julgo é esse? Que julgo é esse? E aí, em terceiro, em quarto e último lugar, o convite de Jesus, uma vez atendido, ele traz alívio para aquele que está cansado. Ele traz benefícios. Ele causa mudanças. Aí a frase que eu vou usar é minha criatividade, tá certo? Então aí qual é o ponto? Um convite universal? Não. Jesus dirige um convite. Convite universal. Um convite para pessoas machucadas pela vida, cansadas pela vida, feridas pela caminhada, e quem aceita esse convite encontra alívio, encontra libertação e por aí vai. Bom, eu dividi meu texto, e aqui nós temos alguns exemplos, certo?
E aqui nós temos alguns exemplos. Então vamos lá. Bom, Josué 24, 14, 15. O que é que diz lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem aí a quem vocês vão servir, a quem vocês vão temer. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Então o texto estava bem claro. Ele dividiu, né? Baseado no versículo 14: servir com temor. O assunto é sobre o serviço a Deus, né? Servir com integridade. Por quê? Porque eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer forma. Servir com fidelidade, servir com exclusividade, servir ao Senhor, não é servir aos deuses. Vocês podem servir, disse Josué, aos deuses lá do Egito, além do Egito. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, com exclusividade, não tem outro. E servir com a família, ou seja, não vai ficar ninguém sobre o meu domínio que vai deixar de servir ao Senhor, eu e a minha casa. Quando a irmã leu o Salmo 100, a senhora, né? Ela leu o Salmo 100, servir ao Senhor, celebrar ao Senhor, os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, né? E aí quando diz servir ao Senhor com alegria, então essa expressão, vamos dizer que vou pregar sobre só esse versículo: servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com ações de graças ou com canto de louvor. Então eu posso começar meu sermão fazendo uma pergunta: qual a motivação, ou com que motivação você serve ao Senhor? Porque não basta servir ao Senhor, a motivação tem que estar correta. Paulo escreveu: uns pregam a Cristo por vendas, outros por vanglórias e outros por partidarismo. Então eu posso pregar a Cristo com a motivação errada. Pregar a palavra está certo? É um mandamento? Mas nem sempre o fato de eu estar pregando a palavra significa que eu estou com a motivação correta. Aí eu volto para o Salmo. Ele diz: servir ao Senhor com alegria. Tem gente que serve a Deus com tristeza. Tem gente que serve a Deus por obrigação. Tem gente que serve a Deus por medo. Vai que Deus me castiga. Ou vai que se quiser muito cuidado, o Senhor vai colocar no leito, né? Irmão, é dessa forma que você quer me estimular a servir a Deus, o Deus ficar doente, né? Nem Deus faz isso. Prega gosta. Praga gosta. E aí, tem gente que serve a Deus de forma desorganizada, maldito daquele que serve ao Senhor relaxadamente. Então eu tenho, irmãos, muito material, muita ferramenta, qual foi o negócio que eu usei? Materialmente. Igreja. Eu tenho muito ingrediente para usar no meu sermão. E aí, João? E aí, Maria? Como é que você conseguiu esses ingredientes? Aquela nossa primeira hora, lendo, pesquisando. À medida que a gente vai lendo, a nossa mente, irmão, ela é um depósito. É uma cadeia poderosa que Deus nos deu. Melhor que qualquer cadeia. Nem da NASA tem um computador como o nosso. Na época das grandes espionagens, da Guerra Fria lá entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, alguns espiões, também não tinham os computadores e mecanismos que tem hoje, mas eles desenvolviam memória. Eles gravavam na memória projetos e iam embora. E chegavam no outro plano. Então, nossa mente tem uma capacidade muito grande de você ler, você pesquisa e tal. É muito importante. Tem gente que dá para você preparar o sermão. Eu me lembro que nos anos 80,
Uma editora evangélica no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, editora Sinodal, ela lançou um slogan para os livros que dizia assim: aquele que não lê, não tem o que dizer. Por quê? Aí Francis Bacon, né, considerado o maior filósofo do iluminismo do seu tempo, na Inglaterra, ele dizia que leia para alimentar os poços da inspiração. Então, à medida que a gente vai lendo, vai estudando, aquelas informações ficam armazenadas em nossa mente. Na hora que eu vou escrever, que eu vou falar, por que às vezes você vai estudar e dá um branco na mente? Pode ser nervosismo. Mas às vezes não tem nervosismo, porque você não colocou nada na cabeça. Se você não tem nada na cabeça, você vai lembrar do quê? Do que não tem? Então, alimente a sua cabeça. Coloque informação. Eu li uma vez, eu vi um sermão, que o pregador disse que esse texto significava isso. Vou falar isso no sermão. Então, vamos lá. E agora, vamos para o sermão, ainda textual, que é o nosso que eu quero ler para os irmãos aqui. Então, as divisões principais são verdades ou princípios espirituais do texto. Ordene lógica ou cronologicamente as divisões. Isso aqui é muito importante, irmãos. Às vezes a pessoa vai dar um sermão que vai falar sobre um personagem. Então é bom que você comece pelo nascimento dele. Você não vai começar pela morte dele. Se a morte é o fim, então comece pelo começo. Mas tem pré-começo, o antecomeço, ou seja, se existem detalhes importantes sobre a vida daquele personagem antes dele nascer, como o caso de Jacó e Esaú, que o Espírito de Deus falou, né, aos pais, que no ventre de Rebeca tinha dois reinos, duas nações, pegaram duas nações. A nação, o mais velho seria escravo, né, seria servo do mais novo. Então é bom que você fique antes na profecia, como aconteceu com Sansão, como aconteceu com Moisés, que antes dele nascer, né, havia um decreto lá do rei de Herodes, de que as crianças do sexo masculino até 2 anos deveriam morrer. Então, coloque em ordem cronológica e ordem cronológica as divisões, para que as pessoas, porque tem gente que está começando, não vou falar sobre Moisés. Né? Moisés tirou o povo do Egito, sim, mas antes ele, né, nasceu, foi colocado no cestinho e tal, e a princesa, a filha de Faraó, estava tomando banho. Sim, mas isso foi por quê, irmãos? Eu já ia esquecendo. É porque havia um decreto. Você está dando nó na cabeça do povo. Então, organize as ideias. Primeiro, faça um estudo da vida de Moisés. Você vai encontrar informações fora da ordem. Mas agora você tem todos esses elementos, como o bolo. Você não vai colocar a massa dentro do bolo para depois passar a manteiga na borda da forma. Primeiro você vai colocar. Então, faça aí depois em ordem. Antes de Moisés nascer, tem esse detalhe aqui. Aí depois ele nasceu. Aí a mãe dele era Joquebede. Aí tinha uma irmã chamada Miriam. Estrategicamente mandou fazer um cestinho. Por quê? Porque sabia que a princesa ia tomar banho e colocou antes, né, para a correnteza levar. Tudo ali foi preparado. Como diz, coloque em ordem, para você não deixar o povo com a cabeça zonza. Né? Então, coloque em ordem. Pode-se usar a palavra do próprio texto nas divisões ou não. Se você usar literalmente, é o chamado sermão textual puro. Se usar sinônimo, se não alterar as palavras que não tem problema, você só não vai alterar o significado, o sentido. Né? Falar em sentido, eu li um livro há uns anos atrás, o livro não era meu. Depois eu comprei esse livro, era um livro antigo, a capa cinza, a capa dura, depois eu comprei esse livro e nem sabia que era o mesmo. Mas quando eu comecei a ler, eu já tinha lido esse livro. E pelo autor também. Escrito por um cara chamado John Roberts, que é comentarista. E ele disse assim: cuidado para não fazer como aquele pregador cujo sermão eu ouvi em uma determinada igreja. Então,
Eu não conheço meu brother, pessoalmente, mas morreu não nem nasci, há muitos anos. Então, para ele dizer que eu ouvi o cara disse falar aquilo, eu não duvido não, porque eu já ouvi toda loucura do estudo, né? Ele disse que o cara foi pregar na igreja. Então, cuidado quando você pegar frases do texto e você for pregar e tirar o sentido original. É tirar o texto do seu contexto. Isso gera confusão. Tanto doutrinária, como se depender de onde for a conversa, isso pode causar um problema. Vou dar um exemplo. Nenhuma fala, nenhuma conversa pode ser tirada do seu contexto. Vamos dizer que eu esteja conversando com o nosso irmão Edson no celular, pelo WhatsApp. Ele disse, pastor, como é que está a irmã Jeane? Está bem, rapaz. Inclusive, ontem eu fiz uma declaração e ele vai falando, eu vou comunicar. Não vai falando nada, se eu fiz uma declaração na minha mulher ontem, está fazendo aniversário dela, eu não foi o que o senhor disse. Eu disse, eu te amo. Sempre fui apaixonado por você, outra frase. Aí minha esposa de Edson vai lá, pega o celular dele e vê eu dizendo, eu te amo. Sempre fui apaixonado por você. Eu disse, caramba. O pastor convidou um dele. Eu pergunto, eu disse que eu estou apaixonado, disse ou não disse? Disse. Mas eu não disse para Edson. Mas se tirar a conversa do contexto, aí por isso que eu disse ontem, o contexto, você lê o que vem antes do texto e lê o que vem depois. Aí vamos dizer que eu estou brincando, não é Ângela, a irmã Ângela. Aí eu digo assim, uma brincadeira. Ele diz, mas a irmã está toda malamanhada. Porque a gente está brincando, é uma festa na igreja, aquelas festas sociais, que faz com jovens e pouco. Aí na igreja fizeram a festa à noite do Tribo Fundo. Os jovens fizeram. E eu fui. Ele, apareceu. Alguém chega e vê que eu disse que a esposa de Edson Longe está toda malamanhada. Aí o pastor não fica delicado. E vai dizer para ele. Ele vai ficar chateado comigo. Só que aquilo foi uma brincadeira, uma festa, onde todo mundo estava brincando, todo mundo. Ó, pastor, né? Está aparecendo uma marmota. Então nunca tire a palavra do contexto. Por isso que esses cortes que fazem às vezes nos vídeos, isso dá uma confusão tremenda, porque eu tenho que saber o que a pessoa disse antes e o que ela disse depois. Aí voltando aqui a aula. Um cara foi e se andou Enoque com Deus, o sermão que o doutor Glauco escreveu. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aí ele disse que ouviu o sermão, onde o cara disse, o texto nos mostra que Enoque, o que ele não era. Ele não era batista, porque a Bíblia diz que ele andava e não fumava. Olha aquele desligado. E aí ele começou a explorar. Também ele não era presbiteriano, porque o texto diz que ele andava, não vivia. E aí ele foi citando várias denominações. A Bíblia diz que ele era metodista, porque andou com Deus e Deus o tomou para si. Onde este abençoado foi encontrado. Mundo Fantástico de Bob, na mente dele. No Mundo Fantástico de Bob, na mente dele. Exatamente, no Mundo Fantástico de Bob. Na mente dele. Eu li um livro, é engraçado, mas falava Princípios de Mulher. O pastor estava pregando e tinha um ventilador na igreja. E ele começou a descrever a beleza da mulher, da esposa de Adão, primeira mulher. E ele disse, irmãos, e ela
primeira mulher, a outra lá pegou, e que mulher linda, né? Mulher mais bonita do mundo. Né? Só tinha ela. Uma única, né? E aí, imagine, irmãos, Adão vendo o macaco, a macaquinha, né? O boi, a vaquinha, e agora tem a sua segurança. E nisso o vento, o legislador, virou as palavras dele. E foi lá para a Arca de Noé. Ele disse, irmãos, Eva tinha, quando ele olhou, 130 côvados de altura como vocês. Que mulherão! 130. Lógico que aí foi, mas olha, cuidado para você não inventar coisa. Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Se eu for examinar o contexto, ele viveu num contexto de depravação espiritual. As pessoas estavam alienadas de Deus. Capítulo 5 e 6 de Gênesis, a gente vê a degradação. O povo descendo ladeira abaixo, depois lá. Né? Caim já tinha matado Abel, o Lameque já tinha cometido, né? primeira coroaria registrada na Bíblia foi lá com Lameque. Eu vi mulher de Lameque. A banalização da vida, ele matou um cara porque pisou dele, o outro porque feriu. Então, uma coisa está descendo madeira abaixo. E a Bíblia diz que Enoque foi encontrado justo e temente a Deus em sua geração. Isso é andar com Deus, é andar na contramão da sociedade alienada do Senhor. Né? Então, relacione texto com texto e realce os contrastes e semelhanças do texto. Vamos lá. Bom, já temos exemplar de serviço a Deus e agora vamos para a nossa penúltima parte, que é o sermão expositivo. Bom, irmãos, eu não tenho nada contra sermão expositivo, tá certo? Pelo contrário. Mas há uma preocupação com uma certa infantilidade de algumas pessoas que tentam sacralizar certas coisas. Eu tenho preocupação com isso. Eu fui pregar numa igreja, isso aconteceu comigo. E um rapaz, eu cheguei, pensei que o culto começava às 19 horas, eu cheguei às 2 para 6, às 7, e aí o culto começava às 19 e 15. Tinha pouca gente na igreja. E aí ele veio falar comigo, se o senhor não vai pregar, eu disse, aí ele disse, pastor, o seu sermão vai ser expositivo, o senhor prega expositivamente. Eu não gostei muito. Eu acho que isso é uma pergunta que eu não fizesse. Eu fiquei chateado. Eu botei cara feia. Olha, cara feia, eu tive que colocar porque eu já dei a cara feia. Mas eu não fiquei chateado. Eu só achei infantilidade. E aí eu disse, você vai pregar expositivamente? Se eu pregar expositivamente, você não vai pregar nunca. Porque eu vi um certo tom de arrogância e de infantilidade. E você termina rotulando pessoas. E aí você está cuidado com isso. Porque você começa a criar ídolos na igreja. Quem são os ídolos? Aqueles pregadores que eu tenho que ouvir. Às vezes eu vou muito, não é pela palavra, mas é pelo pregador. É que você parar com isso. Quando Deus quer usar, Deus usa até uma mula. Se eu for uma mula do Senhor, usada pelo Senhor, eu estou satisfeito. Como dizia já disposto, se eu pudesse ir ao torneio do prato, aleluia. Mas se eu não puder, a gente seja uma mula usada por Deus e entregar a mensagem. Então, dizendo que a gente não deve crescer, não deve esperar buscar o melhor, buscar o melhor. Então, cuidado com a vaidade. E você que vai pregar, tem alguns períodos que você precisa, porque Satanás, eu faço questão de deixar isso para os irmãos, Satanás, ele não joga a tentação só para você pecar com pecados morais. Satanás, ele vai procurar pegar você na melhor área sua. Porque naquilo em que eu sou muito bom, geralmente eu vigio menos. Se eu sou um cara corajoso, que ando armado,
a possibilidade de eu me expor mais é maior, porque eu confio no meu dado, não é verdade? Então, eu sou medroso, depois de 10 horas eu ia atravessar a rua e chamar 3 amigos. Eu vou na tua casa, vem para a janela, tá? O cara que é corajoso, ele vai a pé, o outro bairro, onde só tem bandido morando lá. Rapaz, tá, você está aí, o quê? Vou lá. Ó, confio, nossa sem a pistola. Né? Aí dizem que o corajoso morre cedo. Só morre afogado quem sabe nadar. Porque o cara que não sabe nadar, nem na água nem entra. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Satanás buscar um pecado na sua vida para derrubar você e não encontrar, ele vai buscar uma qualidade sua. Foi o que aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. E o cara matou um egípcio. Imagina se ele não fosse mais manso. Sim. E matou por uma causa que nem era dele. A Bíblia diz que Moisés era o cara mais manso. E ele perdeu a paciência, pegou a vara e meteu na rocha. E por causa disso, foi punido pelo Senhor e entrou na terra. Então, cuidado. Bom, o que isso tem a ver com a pregação? Satanás fez tudo para derrubar você. Ofereceu todo sujeito, todo tipo de pecado você não caiu. Aí ele vai chegar assim para você e vai dizer: tu já notou que tu és o cara? Ninguém aqui prega como você. Aí você vai dizer: Satanás, eu sei que tu és o pai da mentira, mas agora você falou a verdade. Eu sou isso. Ninguém prega melhor que eu. Aí, pastor, você já me convidou 10 vezes. Lá em Mogeiro, tem 15 igrejas. Mais ou menos isso. Tem mais. Glória a Deus. 22 igrejas. Eu já preguei em 30 igrejas lá. E todas elas me convidaram 5, 7 vezes. Fazer o quê? Apareceu uma pessoa. Cuidado. Você não alterou. Você não foi pego no escândalo moral. Mas a soberba está dominando você. E aí você precisa tomar cuidado. Porque quando você começar a ficar soberbo, e quando você não é soberbo, você ora, chora, pedindo a Deus o sermão a pregar. Depois você fica soberbo, você nem ora mais. Isso aí, esse texto é eu. Tiro de Deus, cuidado. Sempre depende de Deus. Eu vi um pastor que eu admiro muito, já falecido, pastor da Câmara. Ele chegou no concílio, está na uma devocional, eu estou na expressão devocional. 9 horas da manhã, e aquele jeito dele disse: Simão, me chamaram para dar uma devoção para eu pregar hoje à noite, mas eu disse que eu não pregaria. Porque me chamaram ontem. E eu não tive tempo de me preparar. O cara já era pastor há 40 anos. Ele não tinha um sermão que ele pudesse pregar à noite com vocês. E eu sou responsável perante vocês e perante Deus pelo que eu vou dizer. E eu não vou dizer o que eu quero dizer. Eu tenho que dizer o que Deus me mandar dizer. E eu não me preparei. Não tive tempo de consultar ao Senhor. Então eu vou ficar como estava na escala. E na escala era para fazer a devoção da noite, que eu vou fazer. Pregar à noite não. Peço desculpa a comissão aí, porque eu não podia entender como eu preciso. Eu era seminarista. Eu fiquei assim, já era apaixonado por ele, me apaixonei mais ainda. Isso foi um sério. Então, compromisso. Tá bom? Então, não despreze as oportunidades que você receber, mas agradeça a Deus e se mantenha com os pés no chão. Não queira ser freio da manhã, não queira flutuar. Ande com os pés no chão, Deus vai abençoar você. Mas vamos lá. Então, cuidado, o sermão expositivo é aquele sermão onde você trata de uma passagem mais ou menos extensa. Deixa eu ver se tem a definição dele aqui. Então veja, sermão expositivo é aquele que expõe, declara, interpreta o significado e o objetivo de um texto, apresentando
acrescentando de maneira lógica, apropriada e eficaz. Então, vocês têm isso aí na apostila de vocês, eu não vou ler, porque eu não gosto da aula dele, tá certo? Eu vou só explicar. Mas o que eu vou dizer está aqui, e está aí na apostila de vocês. Então veja, sermão expositivo, que é uma exposição. A exposição é a declaração, resultado de uma análise criteriosa, uma análise cuidadosa. Por isso que o sermão expositivo, ele é mais demorado para preparar, ele é mais trabalhoso, ele vai requerer mais cuidado, mais atenção. Então, primeiramente, você vai pegar o texto, lembre-se daquelas 10 regrinhas que tem lá na apostila que a gente viu ontem, quando você prepara o texto. Você vai estudar o texto. Aquelas regras sim aplicam a qualquer tipo de sermão. Sermão textual, sermão temático, sermão expositivo. Nós estamos falando agora sobre sermão expositivo. Então, leia o texto em voz alta, memorize, faça uma paráfrase, que é contar o texto com as suas palavras. E aí comece a perceber detalhes do texto. Esses detalhes são importantes, mas às vezes esses detalhes não vão servir apenas para você se orientar. Cuidado para não se perder em detalhes do sermão, porque tem detalhes que não precisam levar para o público. É como aquela casca de ovo. Você não vai servir com o bolo, você vai servir o ovo. O que sobrou você deixa lá na sua cozinha, bota de novo lá no depósito e joga fora. Então, bom, depois que eu estudei o texto, fiz as anotações, o que eu vou fazer agora? Aí vem a exegese. Eu vou organizar essas informações. Então, o meu sermão tem começo, meio e fim. Ou seja, a introdução, o desenvolvimento, que é a argumentação, e a conclusão, que também tem a ver com a aplicação. Geralmente se deixa a introdução para o fim. Você vai fazer no TCC, na faculdade, o pessoal recomenda que deixe a introdução para o fim, porque fica mais fácil preparar o começo, depois que você já sabe o meio e o fim. Então, bom, e aí vamos pensar no sermão expositivo. Vou voltar para ali agora. E vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de. Eu sempre gosto de usar nos meus sermões. Pronto. Na aula. A definição diz que o sermão expositivo é aquele de onde se toma uma passagem mais ou menos extensa. Mas eu quero dizer que um texto um versículo eu não posso pegar expositivamente? Pode. Se você tiver ferramenta e tiver muito alimento na dispensa, pode. Aí a criatividade é sua. Eu conheci um pastor, eu só ouvi pregar uma vez, mas ele foi pastor de um grupo grande de irmãos da igreja que eu pastorei dele. E dizem, né, e é verdade que esse cara ele era muito preparado, muito culto. Eu ouvi pregar uma vez, no sinal do velório. Sermão tão bonito que eu tive vontade de morrer, só para ouvir o cara pregando. O cara prega. E ele tinha um irmão, ele me contou, ele disse: pastor, o pastor foi trazer uma série de estudos sobre Apocalipse. Isso é verdade. Todo mundo na igreja já foi um filho dele contou isso. Ele disse que vai fazer uma série de estudos sobre o Apocalipse. Ele passou um mês, 4 quintas-feiras, só explicando a expressão eu, João. Ele disse que ele começou o segundo estudo, os irmãos pensavam que ele havia se enganado e ia repetir o que ele disse. Não. Ele continuou de onde parou, eu, João. Terceira quinta, eu, João. Bom, eu vou dizer duas coisas boas. A primeira delas é que qualquer um de nós, pela graça de Deus, pode chegar nesse nível. Qualquer um. É só se esforçar. Isso não é exclusividade dele.
E a segunda é que Deus nos deu capacidade para isso. Então, isso que o pastor Cícero está fazendo aqui, que a cada domingo, cada oportunidade da igreja, usar os irmãos que estão fazendo o curso, isso é muito louvável. Porque você vai treinando, você vai se desenvolvendo. E aqui tem a lei do Lamarck, a lei do uso e do desuso. Aquele que se usa se desenvolve, aquele que não se usa se atrofia. Então, nossa mente, irmãos, ela abastece, ela cresce, ela se amplia. Se você coloca, então, nessa, como dizia a minha mãe e a minha irmã, quer dizer, dizia não, ainda isso que não é aqui. Nessa cachola cabe muita coisa. É só você colocar. Mas eu tenho que dizer, vocês vão ler. Quando olha para o livro assim, de 5 páginas, um livro de 5 páginas, chega a me dar sono, começa a bocejar. Aí você vai, realmente, sempre vai ser pequenininho, mas comece a alimentar. Quando a Bíblia diz, o homem bom do seu tesouro tira coisas boas. E aí eu costumo dizer o seguinte, na cidade tem uma caixa d'água que abastece a cidade, como bairro. E geralmente a gente tem uma caixa d'água em casa, uma cisterna. A quantidade de água que vem, ela é igual para todo mundo. Agora, se você vai armazenar muito pouca água em casa, depende da quantidade, do tamanho que a sua cisterna, o seu reservatório particular tem. Se você tem uma caixa de 5 mil litros, eu morei numa casa que eu não sabia. Além de uma caixa d'água em cima, eu não precisava daquela água toda. Além daquela caixa d'água em cima, ela tinha 2 cisternas, uma na frente e uma atrás. Atrás de 5 mil litros e na frente não sei quantos mil litros era. Sem contar que toda era 3 mil litros em cima da laje. Então, nunca faltou água em casa. Faltava. Os vizinhos não tinham, mas lá em casa não tinha. Mas a quantidade de água que a distribuidora da água lá no Rio Grande do Norte mandava era a mesma para todo mundo. Então, sua mente tem capacidade. Se você exercita, sua mente vai se desenvolver. Por isso que veio demora de remédio, porque isso vai ajudar. Então, vamos lá. Sermões positivos. Você leu, anotou, destacou. O que é que você vai fazer agora? Você vai dar um corpo para ele. Então você vai pegar aquela passagem e você vai descobrir a verdade principal daquela mensagem. Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira pregar. Hoje é dia de cedo e você quer pregar sobre Isaías 53. Quem creu nessa pregação no testemunho geracional, que a gente viu uma terra sem um país eu quero pregar sobre esse texto. Esse texto fala sobre o servo sofredor, rejeitado. E aí você vai procurar a ideia principal desse texto. E a ideia principal é o sofrimento do Senhor pela salvação das almas. Quanto custa uma alma? Você quer saber quanto custa a sua alma? Leia aí esse livro, você vai saber o preço. A cotação da sua alma. Porque a maior humilhação de Cristo foi se tornando humano. Porque se fazer carne e passar pelas misérias que nós passamos. Por isso que eu costumo dizer, pastor Cícero, sobre a maior tentação de Cristo. Para mim, se for heresia, é minha. Mas, na minha opinião, a maior tentação de Cristo, a pior, a mais pesada, foram duas. No deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, e na cruz, quando alguém disse: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós vamos crer que para mim aquilo ali foi. E a outra, para mim,
Foi no deserto. Quando o diabo disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que isso? O problema não é não poder fazer. O problema é poder fazer e decidir não fazer, mesmo poder. Isso aí é o problema. Porque se o diabo chegasse para mim agora e dissesse, manda que essas pedras se transformem em pães, eu ia rir da cara dele. Porque eu não posso fazer isso. Mas alguém me provocou. E está ali me provocando ali fora. Eu estou com uma pistola debaixo do banco do carro. Estou não, viu? Não é nessa que eu estava. E o cara disse, é um fraco, você não é de nada. Seu fraco. Seu bobo, seu besta. Vem aqui fora. Eu posso ir lá fora. E posso mostrar para ele que eu não sou besta. Mas só besta cara. Porque eu caí numa dessa. Ir lá fora, pegar uma arma, igual pegou um cara, como aquele senhor que eu vi essa semana. Se ninguém queria ter matado um, tentava matar o outro, umas 20 anotações com justiça. Aí eu seria uma boa cara. Então, Jesus poder transformar pedras em pães e decidir não fazer, cara, não é para qualquer um. José estava sozinho com a mulher de Potifar. Ele podia ter caído naquela? Podia. Mas ele correu. E na nossa sociedade, o homem correr de mulher é um marido, é um frouxo. Pelo contrário, José, Zezinho, dos índios, ele foi o cara. Ele foi o cara, porque ele era homem, mas ele não precisou provar nada, porque ele já era, como Jesus disse, Satanás, não precisa ser bom. Porque o pai me disse, 40 dias atrás, eis o Filho de Deus, este é o meu Filho amado. Tu não estava lá não, na água do Jordão, quando eu fui batizado? O pai falando do céu para João Batista. Esse é meu filho amado, aí eu vi, aqui me encontrar, e agora você quer colocar em dúvida uma palavra que o pai me disse. Tu quer fazer a mesma coisa que tu fizesse com Adão anos atrás, quando você é assim que Deus falou para não comer? Satanás, casa para quem? Não, Jesus não disse nada, Jesus disse, vai de Satanás. Então, Jesus venceu a tentação. Mas vamos lá. Então, aquele preço que ele paga era desprezado, mais indigno dos outros. Aí você vai mostrar no texto, e agora você vai dar um corpo para o seu sermão. Você se aplica essas regras a qualquer. Nós vamos pensar num texto que todo mundo conhece, que é o Salmo 23. O Senhor é o pastor, nada me faltará, e também fazem pastor de juntos, e ele não sabem das águas tranquilas, refrigera minha alma, que libera minha justiça do Senhor, que me abraça a graça e me dá. Eu li aí esse versículo do Salmo 23. E eu quero pregar sobre ele. Então, eu vou pregar de forma tópica, ou temática, vou pregar de forma textual ou de forma expositiva. Porém, é comigo. Eu só sei que deu lá 40, 50 minutos para pregar e vou aproveitar para esse tempo. Então, já fiz aquele grupo, já li o texto, já. E aí, qual é a verdade principal do texto? Davi era pastor de ovelha, então ele sabia, ele compôs, com o fruto do conhecimento pessoal que ele tinha, que era a profissão dele, pastorear de água. Então ele fez uma analogia, uma comparação entre a sua profissão, o seu cuidado com as ovelhas e Deus como supremo pastor e o seu povo como rebanho. E aí compôs uma das mais belas poesias de todos os tempos, que é o Salmo 23. E aí eu quero falar, assim como um pastor cuida do rebanho, Deus cuida do seu povo.
Então eu quero pensar no tema o cuidado de Deus para com esse tema. Uma dúvida. Agora a gente pensou num tema, tem no texto, né? Mas pode esse tema não vir logo e você logo desenvolver o texto todinho, estudar e só o tema só vir no final. Pode. Ou às vezes você nem saber que tema seria para essa mensagem, ficar na dúvida, porque você acaba, pode ser esse ou esse. E nós, muito boa pergunta do irmão Zaruno. Ele disse, nesse caso, pastor, havia um tema que foi desenvolver o sermão baseado no tema. E quando a gente não tem um tema, mas tem essa ideia, às vezes eu não tenho um tema específico, mas eu tenho uma ideia. Escreva essa ideia, porque o tema vai chegar. Porque assim, lembra daquele os primórdios do sermão, de onde surge o sermão? Depende. Às vezes você está dormindo, às vezes você está tomando banho, às vezes você está olhando uma coisa e você observa. Né? Então, por isso que o pregador deve ser muito observador. Então, observa determinadas coisas e Jesus, né? Jesus sabia que ele tinha camponesa. Ele disse: o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, a semente caiu na beira do caminho, as aves do céu vieram comer. Outra parte caiu entre o espinho, nasceu logo, né? Foi lá se focar no recantinho. Outra parte caiu entre os pedregais, logo cresceu. Mas como o sol era rochoso, aquela fina camada de terra não foi suficiente para que a bichinha morreu. E veio, outra parte caiu no bom sol e produziu. Quer dizer, todo mundo ia entender o que Jesus ia dizer, porque ali ele não conhecia. Jesus chega e diz: ó, havia dois construtores. Um resolveu construir a casa. Então, às vezes eu tenho uma ideia, mas eu tenho tema. Às vezes eu tenho um tema, mas não tenho ideias. O que eu fazer? Aproveite tudo. Né? Anote, porque vai vir o sermão. Eu estava pregando no retiro, eu contei sexta-feira de semana, depois esqueci de contar agora. Aconteceu uma coisa engraçada, ele não é piada. E o texto que eu ia pregar no retiro era sobre Gideão e os 300. E eu comecei a pregar. Eu acabei bonito, que era uma lagoa enorme, a vida da nossa lagoa do filho. E aí, primeiro, a Bíblia diz que tinha 32 mil homens. Deus disse: tem demais. Avisa aí, quem está com medo, volta para casa. Gideão disse: olha, quem for covarde aqui, frouxo, fraco, vaza daqui. 20 mil foram embora, ficaram 10 mil. 22 mil foram embora. Aí o Senhor disse: olha, ainda tem muita gente. Depois vão dizer que foi a força deles que me venceu e eu quero que eles confiem em mim. Então, manda o povo pelear. E o povo foi. Observa como eles pelearam. E ali, 9.700 foram dispersados. E só quem voltou com a vitória e com a história para contar, eu disse isso. Foi dos 300 mil, né? O Gideão. Aí eu fiquei questionando na hora, eu não tinha pensado nisso quando estava preparando o sermão, certo? Mas na hora que eu estava analisando o texto com os irmãos, me veio isso na cabeça. Muita gente riu, e depois a gente foi comentando sobre isso. Por que aqueles 22 voltaram? O que eles disseram em casa? Chegou o meu filho, você voltou, que bom, aí mãe chegou e tal, não foi pai. A guerra acabou, já venceu, disse não. Aí voltou. Sabe que não queria ficar, não voltasse. E os outros terminam. Não sei, mandaram beber água. Morrendo de sede. Veio logo um frecheiro lá, joguei água pro lado, joguei flecha nela, joguei tudo. Não sei o que é isso. E aí eu disse, né? Eles voltaram sem ter ido. Parece uma loucura. Voltaram sem ter ido. Mas filosoficamente, a gente poderia dizer que foi a volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Porque eles não foram. Voltaram dizendo o quê? Nada. Agora vamos pensar nos seus exemplos. Rapaz, eu fui para a guerra.
Teve uma hora que me deu uma solidão, uma vontade de voltar para casa, saudade, pensar em morrer, chegar só um pouco em casa. E ainda mais 22 mil deserdados, tiveram vontade de cair. Mas eu fiquei pensando, e o povo de Deus? E aqueles filisteus se fortalecerem? Né? Aliás, você nem quer essas ordens, não sei. Mas eu estou falando dos filisteus comigo. Mas vamos lá. Aquele povo lá. Eles voltaram com uma história. Eles voltaram porque foram. Fiquei até o último fim, até o último momento. Né? Passei a espada e nunca ameaçava lá o nome do Senhor, o povo de Deus. Estou cansado, ainda tem umas feridas aqui, né? Umas flechadas de raspão por aqui, né? Mas eu voltei vivo. Eu lutei pela causa de Deus. Então, essas observações surgem através de uma análise cuidadosa. Não separe tempo, hora, dê o texto várias vezes, não se precipite, guarde essas ideias, porque você vai precisar delas. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gostaria de falar sobre o cuidado de Deus. Como Deus cuida do seu povo. Então, eu tenho filhos, eu sou mãe, eu amamentei, eu sou avó, eu sou pai, trabalho em passo o dia inteiro fora, trabalhando aqui e lá para trazer sustento para casa. Isso é o quê? Isso é cuidado com a minha família. Então, à luz do texto, o que seria cuidado de Deus? Então, Deus cuida, ou Deus manifesta seu cuidado através da sua provisão. Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Segundo lugar, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente nas águas dos cães. O Senhor manifesta o seu cuidado através da direção. Ele guia. Refrigera minha alma. O Senhor manifesta o seu cuidado através da proteção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E o Senhor manifesta o seu cuidado através da sua unção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transforma. Então eu tenho aqui 4 ou 5 pontos, onde eu vou fazer uma exposição detalhada do Salmo 23. E aqui eu vou falar algumas informações. Como é que você arruma essas informações, pastor? Eu arrumo as informações dentro do texto e pesquisando em comentário. Então veja, agora eu vou começar a pregar esse sermão expositivo, certo? Como é que eu começaria? Se eu estou falando sobre o cuidado de Deus, se eu vou falar sobre o cuidado, então é bom que eu traga alguma coisa sobre o cuidado nessa hora. E aí eu me lembrei, né, de um livro muito usado antigamente, que era intitulado As 7 Necessidades Básicas da Criança, escrito por psicólogo cristão. E aí ele fala que todo ser humano nasce com 7 necessidades básicas. E tem lá a proteção e tal. E uma das necessidades é o cuidado. Então, como é que eu começaria o sermão? Presta atenção. Li o texto, orei, e vamos lá. Então veja. Todo ser humano nasce com uma diversidade de necessidades. Todo, independente da sua posição social, se nasceu num lar, muita fartura, se nasceu num lar, muita escassez, mas essas necessidades são básicas, independente da sua raça, da sua cor, do país em que nasceu. E uma das necessidades que todos nós temos é a necessidade do cuidado. Nenhum pai responsável, mãe, abandona o seu filho, sabe que ele precisa de cuidado, porque a criança nasce completamente dependente dos cuidados do outro. Bom, já basta primeiro para a introdução. Não vou dar uma aula de psicologia de cuidado. No texto que nós lemos, vou fazer um comentário sobre o texto, breve e penetrante. Nós encontramos o salmista Davi, que é o autor do Salmo 23. E ele compara o Senhor a um divino pastor
E ele compara o povo de Deus, o povo do Senhor, ao rebanho de ovelhas. Mas por que Davi fez isso? Porque ele era pastor. E como pastor, ele sabia das qualidades que o pastor precisava reunir em sua vida, e ele sabia das necessidades que o rebanho possuía. O pastor era um homem corajoso, que não tinha medo dos predadores, não tinha medo dos ladrões. Ele ficava diuturnamente rondando o rebanho, e não só para proteger contra ladrões, mas para proteger contra os predadores. Ele chega a dizer que um dia ele matou um leão, dilacerou um urso para livrar a ovelha da boca dele. Tamanha era a carência, a fragilidade da ovelha que precisava de um protetor, e esse protetor era o pastor. E aí, pensando nisso, Davi compôs uma das mais belas poesias do mundo, citada em tudo quanto é lugar, às vezes até escrito na parede de algumas casas, e é sobre essa passagem, o Salmo 23, que nós vamos meditar hoje. Então, comecei agora aqui. Então eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: Deus cuida do seu povo, Deus manifesta cuidado para com o seu povo. Primeiramente, irmãos, Deus manifesta o seu cuidado através da sua provisão. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, a ovelha, ela precisava de pastos, mas ela não podia comer qualquer coisa. Esse pasto tem que ser verdejante, pasto novo, pasto rico de alimento, de componentes que ela precisava para sobreviver. Então, ele disse: ele me leva para os pastos verdejantes. Aqui, antes de passar para a próxima divisão, eu já posso começar a aplicar. Deus está alimentando o seu povo. Deus tem pastos verdes para o seu povo. Que tipo de pasto você procura para comer? Aí eu posso atacar esses movimentos que aparecem aí nas igrejas, por aí vai. No entanto, Deus não cuida do seu povo apenas providenciando pastos verdejantes. Ele cuida também promovendo refrigério para a alma. Ele diz: ele me leva para as águas de descanso. Então a ovelha, quando era levada pelo rebanho para beber água, e aqueles rebanhos eram numerosos, 500 ovelhas, 1000 ovelhas, 3.000 ovelhas, e para você levar para um reservatório de água, para um riacho, o rebanho grande se tomar muito cuidado por ele, porque as ovelhas, ao beber água, se fosse num rio caudaloso, com a correnteza muito forte, elas poderiam escorregar e a correnteza levá-las, precipitá-las contra as pedras, e era uma perda, era um prejuízo para o rebanho e para o fazendeiro. E o pastor tinha que pagar o seu bolso, ressarcir o seu patrão, então ele passava horas procurando na região águas tranquilas, para que não somente elas tomassem água, bebessem água, de forma para se dessedentarem, mas com segurança. Então, muitas vezes, em nossa caminhada, Deus nos guarda, tanto de águas tumultuosas, para que a gente não afunde, para que a gente não seja levado pela correnteza. A Bíblia diz que Deus, ele abre o caminho no meio da tormenta, e Deus abre o caminho. Isso aí você vai falando. Mesma coisa, livro do Vale da Sombra da Morte, a ovelha, o Senhor também nos guarda, Ele manifesta o seu cuidado através da proteção do livramento. A ovelha, como alguns cavalos, eles não têm senso de perigo, como tem o gado. Então dizem que se 100 ovelhas estivessem andando numa fila, uma atrás da outra, a primeira cair no abismo, as outras 99 vão atrás. E aí o pastor, ele sabia disso, ele tinha uma vara e um cajado.
que era a mesma ferramenta, o mesmo instrumento, com uma curvatura em uma das extremidades, com uma ponta. Ele segurava a ovelha pelo pescoço quando ela estava se desgarrando, com a outra ele corrigia. A ovelha não queria ir para o caminho, ele dava uma parada nas patinhas dela, ela voltava para. Então, Deus manifestava o seu cuidado através da proteção e através da disciplina, porque disciplinar o filho também é uma atitude de cuidado. Então, irmãos, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo o texto. E aí eu posso concluir dizendo, né, que uma vez o Senhor lamentou sobre o seu povo naquele lamento de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas, toda vez que chega lá com uma embora a metáfora empregada assim, devagarinho, discutindo, mas aquele que tem o Senhor, que se supõe pastor, ele pode ter essa certeza de que ele está guardado debaixo dos cuidados de Deus. Então, talvez você se sinta desprotegido, com esse sermão, eu espero que Deus toque o seu coração, e você que se anda, que se acha desgarrado, distante, desprotegido. Então, permita-se ser cuidado, ser colocado debaixo dos cuidados do seu pastor, e aí vai. Então, irmãos, pregar uma bênção. Pregar uma bênção. E aí, eu quero terminar dizendo que é um privilégio você ser usado por Deus para abençoar a vida, para falar ao coração de alguém. Deus falou ao meu coração através de um, eu nem me lembro o nome dele, uma irmãzinha, uma mulher que eu conheci. Deus usou aquela pessoa, e daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, quando você estiver no céu, você vai encontrar aquela pessoa. E você talvez nem saiba, mas ela foi para ali, para o céu. E a pessoa que Deus usou como instrumento para falar o coração dela, foi você, foi eu. Era Deus. Não é por isso que o autor Hebreus aqui, ninguém toma para ser salvo, senão aquele que é chamado, como foi a ela. Então, irmãos, eu espero que o nosso curso tenha sido proveitoso para os irmãos. As abelhas agradeço a pastor Cícero, ao nosso irmão, que eu estou José Luiz. Agradeço aí, minha esposa não pôde vir, estava tudo certo para ela vir na outra comigo, na sexta-noite, porque eu precisei voltar para cá, mas estava tudo certo, mas a gente recebeu visita hoje de manhã, para eu estar recebendo visitas de manhã, a minha filha machucou o pé, e aí ela teve que ficar na sexta-noite com ela. E não teve que ir. Mas domingo nós estaremos aqui, se o Senhor permitir, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E, irmãos amigos, pastor pelo telefone, qualquer dúvida que você tiver, você pode nos esclarecer. E vou ficar muito feliz em ouvir que os irmãos estão aí, jogando a terra para baixar e sendo usados por Deus.